Opa! Aqui é Rafael Ponte e no vídeo de hoje vamos entender como o Micronaut gerencia as transações no ambiente de testes. Toda vida que executamos um teste de integração com o Micronaut, ele abre e fecha transações com o banco de dados. Tudo bem? Vamos tentar entender como é que ele faz isso e como nós podemos configurar, tunar de acordo com o nosso contexto, de acordo com a nossa necessidade. A própria documentação já tem um espaço somente discutindo como é que funciona a semântica de transações dentro do framework de teste do Micronaut Test. Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi criar uma aplicação no Micronaut Launch que tem como banco de dados um Postgre e usa o JPA e o Hibernate do Micronaut, tá? Então, para isso, eu aproveitei e configurei um banco de dados Postgre aqui localmente, e aqui é a configuração dele. Eu também habilitei aqui o SQL, o log de SQL do Hibernate, para a gente poder ver os SQL gerados durante os comandos. Além disso, o Hibernate está gerando o esquema do nosso banco de dados. Para esse pequeno teste, eu tenho uma classe do tipo carro, e essa classe ela tem dois campos, dois atributos, o que representa o modelo do carro, seria um Gol, um Fiat, um Palio. Um Fiat não, um Palio, não. Um Polo e outro carro. E a placa do carro. Além disso, a placa ela é única por padrão. Não posso cadastrar dois carros com a mesma placa. E claro, o ID aqui da nossa tabela, né, chamado o ID burro, que é autoincremento aqui no nosso exemplo com Postgre. Para manipular essa entidade junto ao banco de dados, inserir, deletar, pesquisar e tudo mais, eu criei um repositório, carro repository, que extende a JPA repository aqui do Micronaut. E também criei um método que verifica se um carro existe no banco de dados pela placa. Legal. Quando eu criei esse projeto, o Micronaut trouxe uma classe de teste bem simples como exemplo. Então eu fui nessa classe e alterei para gravar esse vídeo aqui, tá? Como nós sabemos, todo teste de integração com o Micronaut utiliza a notação @Micronaut Test. Essa notação, ele levanta todo o contexto do Micronaut, ele levanta o banco de dados e ou um servidor HTTP ou um servidor gRPC, dependendo do seu tipo de projeto, tá? E para esse caso aqui, eu quero testar o nosso repositório para saber e ter certeza que o nosso mapeamento está de fato funcionando, se as nossas anotações da BIM Validation estão funcionando e se as pesquisas, alterações naquela informação vai funcionar, tá? Isso aqui é um teste com JUnit, tá? Então, praticamente, eu fiz dois cenários de teste. Um cenário é bem simples, que eu estou tentando inserir um novo carro. Então, é um repositório save, passando a instância do carro. E no final eu verifico quantas linhas existem no banco de dados. Tá? Dado que eu só vou ter uma linha, porque eu espero que a tabela esteja limpa. E tem outro cenário que é, eu devo encontrar um carro pela placa, né, que é o exists by placa. Nesse caso, eu preciso antes preparar o cenário. Para preparar o cenário, eu inseri aqui um carro com uma placa específica e depois verifiquei se aquele carro existe de fato no banco de dados, para ter certeza que o SQL gerado por esse comando de fato funciona. E aí, verifiquei se a resposta do nosso resultado booleano aqui é true. Bem simples, tá? Também criei o @beforeach para limpar toda a tabela antes de cada teste e o aftereach para deletar, limpar também antes de cada teste. Tranquilo? Quando eu executar essa bateria de testes aqui, o Micronaut vai levantar a aplicação, levantar o banco, vai criar o banco de dados no primeiro acesso, e esse banco vai ser utilizado para rodar a minha bateria de testes, assim como o beforeach e o aftereach, como podemos ver aqui nos logs, e todos os testes passaram, tá? Uma coisa interessante que você pode observar nos testes é como o Micronaut gerencia essa transação com o banco de dados, tudo bem? Por exemplo, o Micronaut ele abre uma transação para cada método de teste, um @teste, ele abre uma transação e fecha a transação no final aqui do cada @teste. A mesma forma, o Micronaut abre uma transação para cada beforeach e fecha no final. O aftereach abre no início e fecha no final. Mas tem uma pequena diferença, tá bom? No @teste, a transação, ao final, ela não é comitada.
ela é feito um rollback. Da mesma forma, a transação que a gente iniciou aqui tem um rollback no final. Justamente o Micronaut faz isso para que a gente não suje o banco e diminua problemas com inconsistência de dados e banco de dados sujo. Tudo bem? Mas ainda assim, eu adicionei aqui o delete all no setup e no cleanup, que é o after each. Tudo bem? Ou seja, por padrão, o Micronaut faz o rollback das transações de cada método @teste. Mas, porém, no before each e no after each, o Micronaut ele comita a transação. Ou seja, a transação que é iniciada aqui, ela é comitada ao final. A transação que é aberta aqui, ela é comitada ao final, diferente de cada @teste. Tranquilo? Se você não quiser que o comportamento do @teste seja um rollback, você pode vir aqui no Micronaut teste e adicionar rollback igual a false. O default é true. Da mesma forma, como eu disse, o @before each e o after each, cada um trabalha em uma transação distinta, assim como o @teste. Se você quiser que o before each e o @teste funcionem na mesma transação, você utiliza aqui o Transaction Mode como Single Transaction. O default é Separate Transactions. Tudo bem? O Single Transaction vai garantir que o before each vai rodar na mesma transação de um @teste. E no final ele vai ser comitado. Tudo bem? Simples, não é? E por último, se você não quiser que o Micronaut abra transações nos métodos before each, after each e em cada @teste, você pode utilizar a opção transactional igual a false, pois o padrão é true. Tudo bem? Esse aqui, geralmente, nós utilizamos em cenários mais complexos, quando, por exemplo, levantamos um servidor de RPC. E esse servidor de RPC, ele não consegue participar da mesma transação iniciada por cada @teste. Ou quando trabalhamos com threads separadas na nossa aplicação. Por exemplo, em uma aplicação reativa. Rodar os testes me permite ver que toda a execução e os comandos SQL foram gerados. Além disso, se você observar, eu habilitei os logs de transações do Micronaut. Assim eu consigo ver em que momento o Micronaut cria uma nova transação, comita ou faz o rollback. Da mesma forma, eu consigo ver em que momento o Micronaut abriu uma nova sessão do Hibernate e quando ele fechou essa sessão. Ou quando uma chamada a um método repositório participa ou não de uma transação aberta pelo ambiente de testes. Para fazer isso, eu só preciso habilitar os logs aqui no Application Test, tá bom? Colocando o IO Micronaut Transaction para debug. Isso pode ajudar em momentos que você não entende o que está acontecendo, o que é ótimo para troubleshoot. Lembrando que no ambiente de desenvolvimento e provavelmente no ambiente de produção, eu vou rodar um Postgre. Mas no ambiente de testes, para simplificar a nossa vida, nós podemos utilizar um banco de dados em memória, tá? Então eu estou utilizando o H2. Para isso, eu só precisei sobrescrever o data source default aqui do Micronaut, informando que eu quero que ele utilize aqui o H2 em vez do Postgre aí. Tudo bem? Você poderia rodar os seus testes em Postgre, porém o ideal é que você rode isso em pelo menos um banco, né? Ou um esquema diferente do esquema de desenvolvimento. Assim, os dados e as informações não se conflitam e você não tem testes que são mais frágeis e nem que te dão um resultado falso positivo. Tudo bem? Espero que tenham gostado e para caso queiram saber mais detalhes, nada melhor do que a própria documentação aqui do Micronaut. Obrigado e até mais!